Primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, erros em medida, isso é o fundamental. Medida tem erro, não tem saída. Tá? Se alguém falar assim, ó, eu falei aqui, né, quer fazer uma medida exata, eu falei agora há pouco, não existe medida exata, isso não existe. Se mediu, tem erro, o erro faz parte do processo de medida. Tá? Ele faz parte. Se não tiver erro, não houve medida. Medida tem que ter erro, porque ele é um processo de estimar. Olha, eu fiz aqui no quadro, grosso modo, um pedaço de régua. A ideia de um pedaço de régua. Pode pensar que é brincadeira. Quando eu fazia medida, brincava com medida mesmo, com os alunos, vamos medir, pega a régua. Boa parte dos alunos não sabem medir. Eles não sabem pegar uma régua e ver o comprimento. Ah, mas por quê? Porque ninguém nunca falou para ele como é que se faz isso. Então, por exemplo, você pega um segmento, é comum eles começarem a medir pelo canto de cada régua, e não pela marca do zero. Isso era muito comum. Por que eles medem por esse pedaço aqui? Porque está comparando com a régua. E para que existe esse pedaço? Pega qualquer régua que essa ponta aqui acaba arredondando. Por quê? Porque ela bate. Se o zero começar aqui, esse é um pedacinho de defesa do sistema da escala da régua. Ela já é uma porcaria. Se o zero começar aqui, você vai começar medindo uns 3 milímetros. Ela começa um pouquinho para cá. Então, a primeira dor de cabeça era essa aqui. Segundo, todo instrumento tem erro. Todo. E o processo de medida tem erro. Você tem que ser treinado para medir. Estou falando troço de medir, eu fiz 6 meses de estudo de medida. Tá? Não é por conta própria. Fiz um curso no Fundão. Tá? Meu primeiro início foi com engenharia. No laboratório de física era medir. Como é que se mede? Como é que se propaga erro? Como é que se estima erros em medida? Tá? Porque para medida é fundamental. Para nós, eu quero caracterizar esse erro. Presta atenção. Do jeito que está aqui, claro que está fora de escala completamente, eu fiz isso aqui na mão. Tá? E se fosse o Wagner, tinha exatamente a mesma distância. Né? Aí, o Wagner está fora dessa aula, tá certo? Não vale. Medida com Wagner não vale. Olha só, que é o único cara que eu conheço que quando desenha uma hipérbole, é uma hipérbole. Olha só, a régua tem que se aproximar do traço. E outra, repara, mesa de desenho. A mesa de desenho ela é assim, o cara se debruça, o desenhista se debruça, e tem uma lâmpada aqui em cima. A lâmpada, quando ele coloca a régua, a lâmpada tem que bater no mensurando. Ele tem que bater, a luz tem que bater no objeto que ele está medindo. Porque se a luz vier de baixo para cima, isso vai fazer sombra em cima da linha da escala, vai dificultar a medida. Outra, a medida é feita com o olho na vertical, perpendicular ao ponto em que você está medindo. Então, se você, aqui mesmo, se eu olhar assim, eu vou tirar uma medida. Se eu olhar aqui, eu vou tirar outra medida. Para fazer a medida, eu tenho que olhar de frente, para ver quanto dá. Tá bem de frente. Tá? Isso nem sempre pode ser feito. Isso nem sempre pode ser feito. Nesse caso aqui, vamos fazer a medida aí comigo. Como é que essa medida ficaria? Eu estou lendo 2. Esse comprimento tem mais de 2 centímetros. Teoricamente, isso é uma regra em centímetros, tá? Tem mais de 2 centímetros? 2 eu tenho certeza. Vou dar o resultado em centímetros. 2 eu tenho certeza. 2 centímetros de alguma coisa, não é isso? Vamos lá, 2, garanto que é mais de 2,1? Mais que 2,2? Mais que 2,3? Vocês não conseguem mais ver, mas eu consigo. É mais que 2,3 e é menos que 2,4. Ou seja, o 3 eu estou lendo, mas ele passou do 3. Passou quanto? Quanto ele passou? Presta atenção, cuidado com isso aí, tá? Pessoas normais e de bom senso não tentam dividir 1 milímetro em 10 pedaços no olho. Tá certo?
Normais pelo seguinte, se for um cara com muito hábito de fazer medida, de repente ele consegue dividir 1 milímetro, estou chutando aí, em 4, talvez, estou chutando. Um cara com muito hábito, um instrumento excelente, 4, 3. Pessoas normais, milímetro, vamos colocar meio milímetro e está de bom tamanho. Tá certo? Como passou, está mais para próximo do meio milímetro, eu vou colocar 5 aqui. Tá certo? Qual é a estimativa que eu estou fazendo do meu erro? De meio milímetro, não é isso? Então, a medida deve ser dada assim, ó. 2 centímetros eu li, 3 décimos de centímetros eu li, 5 centésimos de centímetro eu estimei. Eu já não tenho mais certeza desse 5. Eu tenho certeza do 2, eu tenho certeza do 3, eu tenho dúvida sobre o 5. Esse 5 é chamado de um algarismo duvidoso. E, para valer em medida, você colocaria assim, ó. Qual é a medida daquilo? A medida daquilo é 2,35 mais ou menos 0,05 centímetros. Esse 0,05 é o erro estimado. Você apresenta qual foi a estimativa, qual a estimativa de erro que você está fazendo. Repara que isso aqui significa que essa medida está entre 2,30, tenho certeza que está entre 2,30 e 2,40. Tá legal? E repara uma coisa, já aconteceu comigo de trabalhar com medida, que eu tinha um vidro na frente, eu tinha que medir um troço que estava atrás do vidro. Aí você colocava a régua e ficava tentando olhar. Eu sequer me atrevia, apesar do vidro estar perto do mensurando, me atrevia a dizer que eu estava lendo um milímetro. O processo de medida me impedia de ler milímetro. Então o erro, para mim, já ficou na primeira casa decimal. A primeira casa decimal já era um chute. Bem, instrumentos de medida têm erro. Mensurando tem limite de medida. Isso aí é uma coisa séria. Adolescentes, qual é a tua altura? Menino, sobretudo. Tá? Qual é a tua altura? Eu tenho 1,86 m e um pouquinho mais de meio. Agora, menina, quanto você pesa? Ah, eu peso 54 quilos, 225 gramas. Duas medidas que não têm sentido nenhum. Tá? O ser humano tem limite para você fazer peso. O ser humano não, toda coisa tem limite para ser medida. Tá? Vigilantes do peso. Nada como, sou favorável a eles, tá? Só que uma colega que chegou para mim e falou, perdi 200 gramas. Eu falei, ih, um tabletinho de margarina. 200 gramas não se perde, gente. Faz xixi que você perde 200 gramas. Tá certo? Não tem sentido em falar que você emagreceu 200 gramas. Cheguei numa farmácia, não vou dar o nome, eu morava em Copacabana, esquina dessa Ferreira. Cheguei lá, aí cheguei na farmácia com a minha mulher, chego lá, tem uma balança que pesa peso humano até grama. Ah, mas fazem isso em luta de boxe. Presta atenção. Luta de boxe tem quantas horas antes da luta, em situação toda controlada. O cara faz dieta, emagrece, perde peso, perde água para ficar esquálido, some da balança, pesou, sai de lá, come uma dúzia de ovos e engorda tudo de novo. Porque, na verdade, vai perder peso, é um controle em ponto fixo. Agora, o ser humano, cheguei na balança até grama, minha mãe, ih, que legal, balança que pesa até grama. Eu falei, não vão virar de cabeça para baixo, senão a gente vai ter o país de onde ele veio. Tá certo? Porque, realmente, é inadmissível. Você reclama de tudo. Eu falei, eu não reclamo nada. Faz o seguinte, sobe na balança. Aí ela subiu, não me lembro quanto ela pesava, nem sou maluco de falar ao vivo, certo? Subiu na balança, quero almoçar, quero jantar quando chegar em casa hoje. Chegou na balança e falei, vamos fazer o seguinte, vamos ali no Lopes, que era um barzinho que a gente frequentava, vamos lá, tomou um suco de laranja e comeu um quibe, um croquete. Agora pesa de novo, engordou. Tem sentido. O mensurando tem limite, cara. Você não pode pesar peso humano até grama. Tá certo? A altura. Como é que se mede a altura de uma pessoa? Normalmente encosta no portal. Fazia isso, não sei se foi com meus filhos, eu fiz muito. De marcar todo aniversário, marcar no portal
quanto eles chegaram. Na verdade, fazia em dezembro. Eu marcava no portal quanto eles cresciam. Existia a marcação no portal. Você encosta a pessoa, coloca uma régua, não é isso? Assim que vocês fazem a medida. Sai, aí marca com lápis. Presta atenção, ó. Régua na cabeça do maluco. Você tem certeza que isso está tangenciando? Tá. Ou a cabeça do cara é redonda o suficiente para tangenciar? Tá certo? A régua está um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Pede para o teu filho medir para ver como é que vai ficar a régua. Tá certo? Outro, estica a coluna, tá? Quem crescer... Coloca os cotovelos, coloca o calcanhar no chão, cara. Tá, o calcanhar está no chão, ele fica se esticando para ficar mais alto. Tá? Outra, pode ser que vocês não saibam, mas a gente acorda mais alto do que dorme. Não sabiam disso? Não é difícil. Eu peso 105 quilos. Você não acha que os discos das minhas colunas ficam do mesmo tamanho quando eu saio da cama, né? Eu deitei, ele se distende. Então, a melhor forma de saber qual é a minha altura, mede deitado, depois de uma boa noite de sono. Tá? Levantei, eu vou comprimir os discos da coluna. Você vai diminuir teu peso. Teu peso não, tua altura. Tá certo? Da altura até milímetro, corta cabelo com careca ou com cabelo. Tem sentido fazer isso. A mesma coisa acontece com qualquer objeto. Qual é a distância do Rio a São Paulo? Eu medi, peguei no meu carro, liguei lá o velocímetro, né? Como é que se chama o instrumento de medir? Tacômetro, né? O tacômetro, liguei e fui embora. Deu 432 quilômetros, 325 metros. Não tem sentido, você não vai medir até metro São Paulo. Por quê? Porque depende do traçado que você fez na estrada, vai dar diferença de metros. No melhor das hipóteses. Até dizer qual é a divisa do Rio de Janeiro para São Paulo, por exemplo. É Queluz, não é? Se não me engano é em Queluz. Mas tem um rio, tá certo? O rio que você atravessar. De que lado? De um lado é São Paulo, do outro é Rio de Janeiro. E onde fica exatamente a divisa? No meio do rio? Você está no rio, você está onde? Tá? Fica meio maluco, porque não tem sentido você perguntar. Tá? Outra, você está no meio do rio. Meio do rio. Do lado de cá é São Paulo, do lado de cá é Rio de Janeiro. É uma coisa completamente sem sentido. Todo mensurando tem erro. Então, pelo amor de Deus, qual é o raio da Terra? 6.482 km, 332 metros, 22 milímetros. Não existe isso, gente. Isso não pode ser feito.